Você que está estudando para concurso público pode estar se sentindo um pouco confuso, um pouco atrapalhado com tantas coisas para fazer. Mas e se eu te disser que existe uma fórmula para passar em concurso público? Meu nome é Douglas Framing e eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo e eu passei nos 3 principais concursos públicos não jurídicos dentro do Estado. Eu passei para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o ISS São Paulo e o ICMS São Paulo. E eu utilizei essa fórmula para passar em concursos públicos. E se você perguntar para outro concurseiro bem-sucedido, ele vai te falar algo muito próximo do que eu vou ensinar para você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a fórmula para passar em concursos públicos. Essa fórmula para passar em concursos públicos ela é dividida em 5 passos. O primeiro passo é definir os seus horários de estudos. Não adianta você comprar material, você contratar um coach ou um mentor, você assistir videoaula, você começar a fazer um monte de coisa, se você não sabe quais são os seus horários de estudo. Você precisa planejar, você precisa ter definido quais são os seus horários. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter um grande amigo, um grande aliado com você. Pode ser uma folha sulfite, pode ser uma agenda, pode ser uma planilha de computador. O que você vai fazer? Você vai pegar cada dia da sua semana e você vai planilhar ali, cada horário, o que você está fazendo. Por exemplo, eu acordo às 6 horas da manhã, eu tomo banho, tomo café e medito até às 7. Das 7 às 8 eu estou na academia. Das 8 às 9 eu estou me deslocando para o trabalho. Eu chego no trabalho às 9 horas e eu trabalho das 9 ao meio-dia. Do meio-dia à 1 eu estou almoçando. Da 1 às 17 eu estou trabalhando. Das 17 às 18, deslocamento para casa. Em casa, das 18 às 19, banho e janta. E eu estou livre por volta de 19 horas e vou dormir lá pelas 10 horas. Se você definir isso, você tem claramente o que você faz cada dia na semana e você pode achar os buracos em que você pode colocar estudo. Nesse nosso exemplo aí, você viu que a gente acorda às 6 horas da manhã e tem um período das 6 até as 8 da manhã em que você está indo na academia e você está tomando café. Você pode abdicar de ir à academia todos os dias, por exemplo, e ganhar 2 dias para estudar. Você vai 3 vezes na semana na academia. Você não perde a sua atividade física, porque isso é extremamente importante, manter a atividade física, mas você também ganha alguns horários aí na parte da manhã. A gente já viu que fazendo isso, você ganhou 2 horas semanais. 2 dias da semana você não vai na academia e treina durante 1 hora. E ali, à noite, a partir das 19, você tem das 19 às 10 horas, mais 3 horas. Com isso, você tem 4 horas de estudo todos os dias na semana útil. E além disso, você tem também o tempo de deslocamento e o seu horário de almoço. O que você pode fazer nesse tempo? Ao invés de ficar ali tomando um cafezinho com o pessoal do horário de almoço, você vai, almoça rapidinho, 15 minutos, e pode estudar, ou pode fazer exercícios, ou pode fazer o que você vai fazer no deslocamento, que é escutar videoaulas ou escutar legislação gravada. O grande professor William Douglas, professor de concursos, quando estava estudando para juiz federal, ele disse que o deslocamento dele para o trabalho demorava 1h30 mais ou menos de carro. E o que ele fazia? Ele gravava fitas com a voz dele falando a legislação e ele ia escutando essas fitas. Quando chovia, ele falava que esse deslocamento aumentava para 2 horas e meia e ele acabava escutando a mesma fita 2 vezes. Ou seja, ele acabou decorando a legislação de tanto escutar as fitas. Então você também pode fazer isso, porque é uma maneira de você ir absorvendo conteúdo de diversas fontes. Você está lendo, você está vendo videoaulas, você está escutando. Além disso, nos finais de semana, você pode separar um tempo maior para estudar. Se você estuda cerca de 4 horas cada dia útil, você pode fazer 6 horas, 2 blocos de 3, um de manhã e um à tarde, ou então estudar um período só e outro período descansar e ficar com a sua família, ok? Então, sem ter esse planejamento inicial, não dá para você dar os próximos passos. Você precisa desse planejamento inicial para você definir quais são os seus horários. E você vai perceber, quando passar no concurso público, que dentro das repartições públicas tem muitos colegas que vieram das Forças Armadas. E por que disso? Porque os colegas das Forças Armadas, eles estão acostumados com o quê? Planejamento, método, consistência, concentração e foco. Tá? Dentro do trabalho das Forças Armadas, eles fazem isso direto. Então, quando ele vai estudar para o concurso público,
ele já sabe como fazer planejamento, ele já sabe como focar, ele já sabe como ter consistência, como ter um método, ok? Então, você também pode fazer isso. Você definindo os seus horários, você vai perceber que tem muito horário solto na sua agenda. Você fala, não tenho tempo para nada. Será? E você ainda pode acordar uma hora mais cedo, você pode dormir uma hora mais tarde. A gente não recomenda que você vá dormir muito mais tarde porque não tem ganho efetivo de estudo. Se você, eu vou estudar até as 3 da manhã. Não faz sentido algum. Você pode e consegue definir horários dentro do seu dia para estudar. O segundo passo também é de suma importância. Uma vez que você definiu quais são os horários que você vai ter para estudar durante a sua semana, você vai definir qual é a área, qual é o concurso que você vai disputar, qual é o concurso que você vai estudar. Porque você tende a ficar tentado a prestar diversos concursos ao mesmo tempo e começar a colocar disciplina no seu planejamento, você vai se enrolar, tá? Todo concurseiro bem-sucedido, ele focou em uma grande área. E por quê? Você tem que pensar que as áreas de concurso público, elas são ilhas. E os cargos estão lá dentro dessas ilhas, são ilhas menores. Então, você está com o seu barco, se você está começando a iniciar, você está num barco a remo ainda, um barco que você vai bem devagarzinho. Se você já está estudando há algum tempo, o seu barco já é maior, é uma lancha, você consegue ir mais rápido. Você tem que direcionar o seu barco para essa ilha, para essa área. Por quê? Porque dentro dessa ilha, dentro desse arquipélago, existem cargos e esses cargos possuem disciplinas básicas em comum. Então você vai estudar para vários cargos dentro de uma mesma área, tá? Mas não adianta você começar a ficar pensando em ilhas diferentes, porque as ilhas são distantes umas das outras. Existem ilhas que são um pouco mais próximas e às vezes você até consegue se desviar por um momento, mas não é recomendado. O que acontece? Nesse nosso exemplo aqui, eu coloquei várias ilhas. E aí vamos supor que esse candidato, ele está se dirigindo para a ilha da área fiscal. Ele quer ali concursos da área fiscal. Então ele está estudando as disciplinas básicas dos concursos para áreas fiscais. Mas lá o concurso que ele quer, vamos supor que ele é uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul e ele não quer sair do estado dele. E aí ele viu que não tem concurso na área ali do ICMS do Rio Grande do Sul, nem do ISS das cidades vizinhas, ele não tem nenhum concurso no momento, mas ele já está estudando. E aí aparece um concurso de um Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul. Opa, esse concurso será que dá para prestar? Isso vai depender do seu barco, se você já está andando de lancha, ou seja, o seu barco já é mais veloz, e desse concurso aí que abriu para o Tribunal de Contas. Geralmente a área fiscal e a área controle são ilhas próximas, tá? Por quê? Porque as disciplinas básicas geralmente são as mesmas. O que muda da área fiscal para a área de controle? A área fiscal, você vai estudar direito tributário, legislação tributária. Na área de controle, você não vai estudar essas disciplinas. Você vai estudar as disciplinas de área de controle, as legislações dos tribunais de contas e contabilidade pública. Então, dá para você se desviar um pouco, mas depende do seu barco. Se você estiver ainda naquele barquinho a remo, então, você não vai conseguir voltar para a área fiscal a tempo. Você vai lá, presta o concurso do TCE do Rio Grande do Sul e aí logo em seguida já abriu, você lá estudando para o TCE, abriu o ICMS Rio Grande do Sul, que era o que você queria. Você está com o seu barquinho ali no meio do mar. Pô, como é que você vai virar de novo? Você vai se confundir, tá? Então geralmente fique e foque dentro de uma grande área. Se você já está andando de lancha, você já está estudando há um tempo, você já está bem robusto nas disciplinas básicas, talvez faça sentido você desviar um pouco, porque você tem velocidade para voltar. Aconteceu comigo, tá? Eu nem sabia o que era Tribunal de Contas, nem sabia que existia isso. Eu comecei a descobrir a área de controle quando eu comecei a estudar para concurso. E aí eu já estava estudando, já estava confiante nas minhas disciplinas, ou seja, já estava com uma lancha. Na hora que apareceu o concurso para o Tribunal de Contas, eu avaliei. Pô, é dentro do estado de São Paulo, que era onde eu queria ficar. A banca do concurso é a mesma banca que vai, muito provavelmente, ser a banca do concurso do ICMS São Paulo, então é uma maneira de treinar. Eu vou prestar esse concurso. O que tem de diferente? Aí eu vi lá as disciplinas que eram diferentes e eu consegui colocar para o meu planejamento de estudos, tá? Então é muito importante. Agora, vamos supor, você está estudando para fiscal, aí aparece concurso para a Polícia Federal. Aí você, pô, são áreas completamente diferentes,
as disciplinas e o peso das disciplinas são diferentes. Você vai se desviar para esse concurso da Polícia Federal ou você vai se desviar para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Apesar de falar fiscal, as disciplinas são diferentes. A carga para o auditor fiscal do trabalho, para determinadas disciplinas, ela é diferente da carga das disciplinas para a área fiscal. Então, será que dá tempo? Será que você consegue? E aí você vai se embananar, você vai começar a colocar muita disciplina dentro do seu planejamento e isso vai minando o seu poder de fogo. Tá? Então é importante focar em uma grande área, você até se desvia em alguns momentos, mas somente quando o seu barco estiver muito robusto, seu barco estiver andando muito rápido, você já está muito bem preparado nas demais disciplinas. Tá? Então se você olhar nesse nosso mapa que eu coloquei aqui, coloquei ali 2 ilhas próximas, área fiscal e área de controle, e eu coloquei diversas ilhas em outro lado, área de tribunais, auditor fiscal do trabalho, analista do Bacen, Polícia Federal. Então, elas não são próximas, tá? Ali nesse gráfico aí, pode ser, você fala, então o auditor fiscal do trabalho está próximo do Bacen, eu posso prestar? Não. Elas são bem distantes umas das outras. O que eu estou dizendo é que as mais próximas são a área de controle e a área fiscal. E mesmo assim, você tem um prejuízo se você ficar trocando de área, tá? Depende muito do seu barco. Então é isso. Esse segundo passo é muito importante. Você já sabe os seus horários de estudo e aí você vai definir agora o seu segundo passo. Qual área eu vou estudar? Para qual área eu vou estudar? Porque isso vai definir as suas disciplinas e como é que você vai colocar essas disciplinas dentro do seu planejamento de estudos. Depois de definidas a sua grade de estudos e a sua área de estudos, chegamos na parte do método. Você tem que definir qual método de estudos, qual método de preparação você vai seguir. Você pode seguir qualquer método de estudos desde que ele seja validado. Você pode seguir o meu método de estudos, você pode contratar um outro professor para te ajudar a ter o método de estudos. Você pode, inclusive, falar com um amigo, um colega, uma pessoa que já passou no concurso que você está procurando e perguntar para ele como é que você estudou, como é que você se preparou para esse concurso e verificar, será que o que essa pessoa fez faz sentido para mim? E aí, você definido o método, você segue o método. Você não pode ficar misturando métodos. Eu estou estudando pelo método XYZ, mas aí eu vi que tem uma pessoa que falou que só estuda por resolução de questões. Então eu vou começar a colocar isso também aqui, porque eu vou ter 2 métodos. Não. Se você fizer isso, você vai se atrapalhar e você vai transformar esse método que você está utilizando em um método autofágico, um fim em si mesmo. Você vai ficar mais preocupado em ficar colocando métodos diferentes para criar um método maluco do que realmente se preparar para o concurso. Então, definir um método de estudos, um método de preparação, segue esse método, porque ele vai fazer você economizar tempo. Se você ficar preocupado, ficar olhando para métodos vizinhos, você vai perder tempo, energia e muito provavelmente dinheiro. Então, escolha um método e foque nele. Esse método, ele tem que te dar algumas bases, tá? Para a gente definir o método, é muito importante que esse método te ajude a aprender a estudar. A gente não sabe estudar. Tá? Você vai aprender isso, que a gente não sabe estudar. Estudar é muito diferente daquilo que a gente viu na época do colégio. Tá? Então você tem que ter um método que te ajude a aprender a estudar. Além disso, esse método tem que te ajudar a reter a informação, a fazer as revisões. Além disso, um bom método, ele coloca você para fazer exercícios e coloca você também para jogar o jogo, para entrar no campo de batalha. Porque a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. Então um bom método vai colocar você para se expor em alguns momentos. É importante você se expor para quê? Para você ter noção de tempo de prova, para você ter noção de como é o seu organismo quando você está sentado, focado, fazendo uma prova. Tá? Então escolha um método que te dê todas essas características, te dê todas essas bagagens para você seguir. Esse método é um método robusto, tá bom? É isso. O próximo passo, após ter definido a sua grade, definido sua grande área e ter definido o método que você vai utilizar para se preparar, olha só como você já está bem melhor do que quando você começou. Só com isso você já está passos à frente de pessoas que estão flutuando, que estão perdidas aí. Se você fizer isso, você já está muitos passos à frente. O quarto passo é o passo de definição do material que você vai estudar. Geralmente quando você define um método, essa pessoa que vai te ajudar a definir um método, né, o coaching, o mentor, ou até mesmo aquela pessoa com quem você conversou, ela vai te indicar um tipo de material, que é o material que essa pessoa utilizou, ou esse coach, esse mentor, ele utiliza para preparar os seus alunos.
tá? Então, o material é muito pessoal também. É claro, existe muito material bom e existe muito material ruim. O problema da disseminação da informação que a gente tem hoje é esse. Você tem que saber filtrar. Por isso que é importante você ter alguém junto contigo, porque essa pessoa já fez esse filtro. Essa pessoa já errou. Essa pessoa já comprou material ruim. Essa pessoa já sabe quais são os materiais mais adequados. Material adequado é aquele material que faz você ganhar tempo. É um material que te dá informação mais mastigada. Para quê? Para que você aprenda mais rápido e aí você fique em contato com as disciplinas e fique mais forte e faça o seu barquinho se transformar numa lancha mais rapidamente. E o quinto passo é o passo infinito. Esse passo ele não está na ordem cronológica com os demais, tá? Você precisa ter uma ordem cronológica nos 4 primeiros passos. Não adianta nada você comprar material ou definir método se você não sabe qual é a sua grade de estudos. Você primeiro define a grade de estudos, depois você define a área que você vai estudar, depois você define o método, depois você adquire materiais. Essa é a ordem correta, é a ordem que vai fazer você ganhar tempo e economizar dinheiro. Tá? Agora esse quinto passo, ele é quinto passo somente para fins de apresentação, porque na verdade esse passo tem que estar contigo desde o início, e ele já está. Porque você decidiu prestar concurso público, você decidiu mudar a sua vida, decidiu mudar a vida da sua família. Esse passo é o passo infinito, é o passo da mentalidade. Por quê? Se você tiver uma mente fraca, você vai sucumbir, porque o nosso cérebro ele briga conosco todo o tempo. É muito engraçado isso, porque você tem o seu cérebro que comanda, que você pensa com ele, mas ele está o tempo todo te sabotando. E você tem que ter uma outra mente, uma mente perspicaz, uma mente focada para falar para o seu cérebro. Olha, meu amigo, não adianta você espernear, porque eu vou continuar seguindo por esse caminho. Então o seu cérebro ele tem um objetivo, que é fazer você sobreviver. E o que ele faz? Ele quer economizar energia. E aí todas as coisas que demandam energia, e estudar, se preparar, ficar sentado numa cadeira estudando, demanda energia. Ele não quer fazer isso. Ele quer o quê? Ficar descansando, ou ele quer prazer. Ele quer ficar assistindo uma série lá no streaming, ele quer comer um doce, ele não quer fazer exercícios. Então a mentalidade tem que ser algo que está com você o tempo todo. A mentalidade vai te ajudar a ficar focado. O que é ficar focado? É quando você for estudar, você desliga o celular. Você se tranca, desliga o celular e fica off. Você só está concentrado nos estudos. Mas nunca perca de vista que você tem que manter a sua mente sã e seu corpo são. Outra coisa com relação à mentalidade, você vai perceber. Você tem que se alimentar melhor. Fazer exercícios, se alimentar melhor. Por quê? Porque você vai estudar, chega lá sexta-feira à noite, você decidiu fazer um happy hour, ou decidiu sair para jantar. Você comer algo pesado, abusar da bebida alcoólica, no dia seguinte que você tem ali para estudar das 8 até o meio-dia, você não vai conseguir estudar direito, porque você vai estar pesado, você vai estar de ressaca. Então aprenda a eliminar isso da sua vida, ok? Você vai estar melhorando a sua saúde e vai estar se preparando para o concurso público. Então se alimente melhor, tá? Faça isso conscientemente, porque o seu corpo vai melhorar, a sua saúde vai melhorar, você vai melhorar para a sua família e você vai ter mais robustez, você vai ser mais preparado fisicamente, emocionalmente para essa jornada do concurso público. Outra coisa, você vai perceber que a mentalidade vai te afastar de determinados amigos, tá? Porque as pessoas vão ficar toda hora te chamando para sair, toda hora para fazer tal coisa, elas vão ficar puxando você e o seu cérebro vai ficar te atormentando. Se você fizer esse combinado com o seu cérebro de focar, que aí quando você passar você vai viajar e vai fazer vai dar uma boa recompensa para esse seu cérebro, você vai acabar se afastando de algumas pessoas. Faz parte do jogo. Toda vez a gente olha, né? Suma por 6 meses e volte diferente. Esse é o seu caso, tá? Suma por 6 meses, 1 ano e volte com um cargo público, com estabilidade, com tranquilidade, com segurança para você, para sua família. E aí você curte a vida. Aí você fala, agora eu vou tirar 1 ano aqui que eu vou ficar curtindo a vida. Aí é uma decisão sua, tá? Mas você vai mudar. Quando você entrar nessa espiral, e essa espiral é um looping infinito. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai ver que você vai se dedicar mais à sua saúde, ao seu corpo, à sua mente, a continuar estudando, à sua família, a ser uma pessoa mais próspera. E você vai acabar até ajudando outras pessoas, você vai transbordar, que é o grande objetivo nosso aqui.
que você consiga sim conquistar seu cargo público, o cargo dos seus sonhos, tenha uma boa remuneração, tenha estabilidade, consiga proteger você, consiga criar um planejamento financeiro para o futuro e proteger a sua família. E além disso, você vai ter tempo e dinheiro para ajudar outras pessoas, para devolver para a sociedade tudo aquilo que você está retirando. Então esse é o nosso grande objetivo. É a gente crescer de tal forma que a gente não consiga se conter, que a gente não tenha que conter apenas conosco, que a gente transborde para as outras pessoas. Esse é o objetivo de vida, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa fórmula para prestar concursos públicos. Se você perceber, se você conversar com outra pessoa que prestou concurso público e passou, ela seguiu basicamente essas mesmas linhas. Ela pode ter dado outro nome, ela pode ter feito um pouco diferente, mas ela seguiu essas linhas. Ela definiu a grade de estudos dela, os horários que ela ia ter para estudar, ela definiu qual a área que ela ia estudar, ela não ficou batendo para lá e para cá. Ela desenvolveu um método, ou comprou um método, ou pediu para alguém ajudá-la com um método, ela adquiriu bons materiais, ela soube escolher os bons materiais e ela teve uma mentalidade focada, uma mentalidade vencedora. Você não foi feito para fracassar nessa terra, você foi feito para reinar nessa terra. Então, reine, meu amigo, reine, minha amiga, concurso público é para você.